Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Irmãos, preste bem atenção que a palavra de hoje é uma palavra motivadora. É uma palavra motivadora, é para te pôr de pé, é para fazer você andar, caminhar, ir para frente, não desistir. É uma palavra que é para levantar a tua alma, sabe? E eu quero muito que você preste atenção no que Deus tem proposto nessa palavra. O que está por detrás daquilo que Deus vai ensinar para nós hoje. Toda palavra, quando ela é direcionada a nós, por detrás tem o resultado, tem exatamente a bênção que precisamos. Então, quando nós nos alimentamos daquela palavra, cremos naquela palavra, nós estamos aceitando a bênção que está por detrás dela. Nós estamos tomando posse daquilo que está por detrás dela. Amém? Por isso que toda a palavra de Deus, ela não é para ser apenas ouvida, ela é para ser ouvida e obedecida. Amém? É necessário crer naquilo que ouvimos de Deus. É necessário receber no nosso coração aquilo que vem de Deus, para que funcione. Eu costumo dizer, tenho dito isso sempre, que a graça do Evangelho é exatamente viver o Evangelho. Se eu vivo o Evangelho, eu estarei simplesmente vivendo das boas novas do Evangelho. Tudo aquilo que é boas novas vai estar acontecendo na minha vida. Então, a palavra não é para ser maravilhada, ficar encantado, puxa que pregação. Você pode até ficar assim, mas o mais importante é você receber aquilo que te deixou assim no coração, crer naquilo e botar aquilo em prática. Aí tem graça. Amém? E hoje nós vamos usar um tema simples, mas um tema que vai nos direcionar. Retoma os remos nas mãos e volte a navegar. Vamos ler o tema? Retoma os remos nas mãos e volte a navegar. Então é uma palavra motivadora. Precisamos retomar os remos nas mãos. Por que retomar? Porque quantas vezes ou quantas pessoas têm deixado de remar, têm deixado de lado os remos, aqueles que vão levá-la adiante, que vai fazê-la seguir em frente. E quantos que por N situações deixaram de remar, abandonaram os remos, ficaram desanimadas, ficaram prostradas por conta das coisas que aconteceram, ficaram desorientadas. Entende o que eu falo ou não? Ficaram desorientadas, ficaram dispersas, ficaram sem rumo, ficaram sem direção, perderam a referência. E por conta disso, essas pessoas têm deixado de remar, têm desistido com muita facilidade. E não é isso que Deus quer que façamos. Está entendendo, gente? Deus quer que a gente prossiga. Diga assim comigo: Deus quer que eu prossiga. Diga de novo assim, ó: Deus quer que eu siga em frente. Diga assim: Deus não quer que eu pare. Deus não quer isso. O maior motivador e incentivador que temos é Deus. Deus que nos põe para cima. Diga: Deus me põe para cima. É Ele que me põe para cima. Quantas vezes você chegou na igreja abatido, cabeça baixa, chateado com alguma coisa? E depois você ouviu a pregação, participou do culto, você levantou a cabeça? Deus é o maior motivador. Ele levanta a tua cabeça, Ele te põe de pé. Está entendendo? Então repare que
quando a gente usa o tema retoma os remos nas mãos e volte a navegar, é para a gente entender que desistir, parar, nunca foi e nunca será a solução. Quem acha que sim, está enganado. Por isso nós devemos seguir em frente. Na Bíblia nós vamos encontrar inúmeros relatos de pessoas que se prostraram, mas que ganharam em Deus força para se levantar. E eu quero abrir um texto e ler com vocês, Salmo 37. Pega a sua Bíblia, por favor, e abra aí no Salmo de número 37. Eu quero ler 2 versículos para vocês. Salmo 37. Salmo 37, quem já achou, diga amém. O versículo que vamos ler é o 23. Qual é o versículo? 23. E o 24. O 23 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-te no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém? Se depender de Deus, você nunca ficará prostrado. Se depender de Deus e você cair, Deus sempre te levantará, sempre te sustentará. Amém? Escute com atenção. Ele está dizendo que Ele firma os passos do homem bom. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pelas suas mãos. O que Deus está querendo dizer aqui para nós? Ele está querendo dizer o seguinte: que se você cair, Ele vai te levantar. Ele está querendo dizer o seguinte: se você cair, não é da vontade dEle que você fica prostrado. Se você cair, Deus vai te levantar. Por quê? Porque Deus quer que você siga em frente. Amém? Isso quer dizer o seguinte, irmãos, vão acontecer muitas coisas para nos desanimar, se já não estiver acontecendo. Vão acontecer coisas para nos parar. Está entendendo? E isso quer dizer o seguinte, que muitas pessoas às vezes caem, ficam prostradas por causa de situações, de circunstâncias, de coisas que aconteceram, e não querem se levantar mais. Elas ficam prostradas e não querem se levantar mais. E isso está acontecendo muito com muitas pessoas. E sinceramente, não é da vontade de Deus que você fique prostrado, porque se depender dEle, ainda que você caia, Ele quer te levantar, Ele quer te pôr de pé, Ele quer que você segue em frente. Irmãos, as circunstâncias às vezes nos param, as circunstâncias às vezes nos dão uma freada, nos breca, as circunstâncias às vezes nos leva a nos prostrar. E muitas pessoas, quando estão prostradas, elas interpretam, dão a situação como algo que já era para mim, já não tem mais jeito. Eu só queria te dizer uma coisa: se você alguma vez, ou se você está prostrado atualmente,
o estar prostrado não determina e nunca determinará o seu fim. Ou seja, isso não quer dizer que é o seu fim. Isso não quer dizer que não vai ter mais jeito. Não é porque eu estou prostrado, porque eu caí, porque não deu certo o meu projeto, porque eu falhei naquele projeto, porque eu tinha tudo para dar e de repente aconteceu um negócio. Puxa, eu me sinto um fracassado, eu me sinto um derrotado, eu me sinto uma pessoa frustrada. Como eu tentei, como eu insisti, como eu lutei, mas não consegui. Isso não está determinando que acabou. Isso não quer dizer que é o fim. Entende? Por quê? Porque Deus está dizendo que ainda que caia, Ele te sustém. É isso que a gente tem que entender. Deus é o único que pode nos pôr de pé, que pode nos levantar. Então, se eu olhar para Jesus, a hora que eu estiver prostrado, Ele vai estender a mão e vai me levantar. Estão lembrados de Pedro quando ele estava caminhando por sobre as águas? Lembra que veio um vento, começou a bater forte aquele vento, ele sentiu o vento e ele começou a observar o vento e ele começou a ter medo. Lembra disso? E o que fez o medo? Fez ele perder aquela fé que ele estava no momento. Fez ele duvidar algo que ele não estava tendo no momento. E ele começou o quê? Afundar. Alguém lembra o que ele fez? Clamou a Jesus e disse: salva-me, Senhor. E o que fez Jesus? O susteve, estendeu a mão e o levantou e não deixou afundá-lo, mas estava afundando. Entende isso? Lembra de Josué, quando Deus disse para Josué que Moisés, seu servo, estava morto? Josué não sabia que Moisés havia morrido ainda. E quem deu a notícia da morte de Moisés a Josué foi Deus. Está ouvindo isso, gente? E tinha que ser Deus. Quando Josué recebe a notícia de que Moisés estava morto, irmão, você pensa que foi fácil para aquele jovem receber essa notícia? Sabe o que significava Moisés para Josué? Um pai. Um pai físico, um pai espiritual, um mentor, um pastor, o seu líder. Tudo que Josué aprendeu com quem? Com Moisés. Moisés discipulou Josué. Josué foi discipulado por Moisés. Imagina, aquele homem devia muito, aquele jovem devia muito ao seu mentor. Está entendendo, igreja? E agora quem estava morto? O seu pai espiritual, o seu líder. Puxa, o homem que me ensinou, o homem que me indicou para Deus, para que eu fosse o seu sucessor. Está entendendo isso ou não? Isso é muito forte, gente. O homem do qual Deus disse para ele: olha, prepare Josué, que ele vai ficar no seu lugar. Jovem que não ficava longe de seu mestre em nenhum momento. Era um jovem que onde Moisés estava, ele estava. Moisés ia para o monte, ele ficava no pé do monte. E agora, ele estava sentido porque o seu mestre morreu, o seu líder morreu. Então Deus chega para ele e fala assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora, tu e este povo, e passa o Jordão, a terra que eu prometi dar aos seus pais. Diga amém. Sabe qual foi a orientação que Deus deu logo a seguir? Josué,
esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas Deus percebeu, notou que Josué estava prostrado. E o que nós estamos estudando é que Deus firma os passos do homem bom. E se ele cair, o Senhor o sustém pelas suas mãos. Deus quer dizer o seguinte: não é o fim. Não é porque não deu certo aqui que acabou. Eu vou te levantar porque vai dar certo de outro jeito. Eu não continuei com Moisés, mas tudo bem, Josué, eu vou continuar contigo. E ele chegou a dizer: Josué, preste atenção, assim como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Queridos irmãos, preste atenção nisso. Esforça-te, tem de bom ânimo, foi as palavras de Deus ditas a Josué. Que Deus está querendo propor nessa pregação é exatamente isso. Se ficou prostrado porque um propósito não deu certo, eu não passei naquela prova, eu fui reprovado nisso, não passei na entrevista, não sei o que, estou tão triste, deixa esse negócio de lado. O Senhor te sustém pela mão. Se você está prostrado hoje porque não deu certo alguma coisa, acredite em Deus, confie nele, porque Ele te levanta, Ele te põe de pé de novo. Ou seja, o que Deus não quer é que você fique prostrado. Diga: o que Deus não quer é que eu fique prostrado. Diga para quem está do seu lado: Deus quer que você se levante. Está entendendo? Estar prostrado não determina o meu fim. Repete. Mas uma oportunidade de eu me levantar e seguir em frente. Queridos, retoma os remos nas mãos e volte a navegar. Não deu certo? Não deu, mas eu vou pegar os remos e vou continuar, porque uma hora vai dar, uma hora vai dar certo. Fui reprovado no CFC, fui reprovado na aula prática, não sirvo para dirigir. Para com isso, toma os remos nas mãos e volte. Mas vou fazer quantas provas? Não sei, 32, 33, 50, mas um dia você vai estar habilitado. O que Deus está querendo mostrar para você é que você não pode desistir. Tem gente que da primeira tentativa a gente desiste. Deus está dizendo isso. É para você não desistir, é para você seguir em frente. Eu me inscrevi para entrar naquela multinacional. Eu fiz lá, mandei um currículo para lá. Até agora nada. Não fica chateado. Prossiga. Não deixe os remos de lado. Não deu mais certo. Navegue, irmãos, porque o destino tem muita coisa para a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes tem coisas ruins que acabam nos acontecendo. Tempestades que se levantam contra ou se levantam no meio do nosso projeto, sabe? Eu já aprendi uma coisa com isso. Eu já aprendi que toda vez que eu estou caminhando bem e que levanta-se uma tempestade, é porque a minha bênção, aonde eu quero chegar nesse destino aqui, está prestes a acontecer. E é por isso que uma tempestade se levanta. Tem gente que está perto de chegar à bênção, mas aí o diabo percebeu isso, já provocou um vendaval. Eu acho que eu não vou conseguir. Você viu que agora a luta ficou. Querido, isso é um sinal de que você está prestes a chegar no seu destino. Prenda isso. Quando Jesus disse assim: eu vou
para o outro lado, passemos para o outro lado da margem, a terra dos Gadarenos, ou Gerazenos. Vamos para o outro lado. Lá do outro lado, meus irmãos, havia lá essa terra dos Gadarenos, era uma província, povoado pequeno, e havia um jovem possesso de demônios, tinha uma legião no corpo dele. O jovem, ele estava tão possesso que, primeiro, ele andava pelos sepulcros de dia e de noite. Qual é o louco que fica entrando em cemitério e fica andando de dia e de noite dentro do cemitério para ver túmulo, catatumba de quem morreu injustiçado? Está entendendo? Só um louco para fazer isso. Você faz isso? Nem os coveiros que têm o trabalho de enterrar os mortos ficam em cemitério dia e noite. Já reparou que ninguém faz enterro, sepultamento na noite? Faz-se velório, mas sepultamento não. Por quê? Ué, loucura é essa? E esse jovem fazia isso. Ficava clamando pelos montes, montes, oh monte. Ficava falando como se estivesse falando com parede. E a parede tinha a sensação que estava ouvindo. A parede está me ouvindo. Parede, oh parede. Isso é loucura. Ele não estava em perfeito juízo. Diz o texto que ele se feria com pedras. Ele pegava pedras e pum, se feria. Aquele jovem devia estar todo machucado, porque ele pegava a pedra e se feria com pedra. Estava arrebentado o jovem. Texto sagrado diz que ele andava pelas ruas nu, despido. Nu, despido, sabe o que é? Na linguagem popular, pelado. Para quem não entende o que é nu e o que é despido, andava peladão pelas ruas. Pensa um homem andando pelado. Olha que bonito que deve ser um homem andando pelado pelas ruas. Deve ser uma coisa de louco, não é? E ficava para lá e para cá. Pensa ele correndo. Vocês estão imaginando um tanto de coisa ainda, não? Olha que loucura, aquele jovem. Ah, e um detalhe, ninguém podia se aproximar dele porque ele era violento. Quem tentasse, ele partia para cima, espancava. Ele era preso com cadeias, grilhões, e ele fazia das cadeias, grilhões, migalhas, estourava tudo. Possesso de demônio. Quando Jesus disse, passemos para outra margem, eles foram. Tempo bonito, irmãos, sem sinal de chuva. Não tinha previsão de chover naquele dia. E eles indo, de repente o que aconteceu, meus irmãos? Levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade. O que vocês acham? Foi Deus que mandou a tempestade, né? Foi coisa de Satanás, gente. Porque sabia que quando Jesus colocasse os pés lá em Gadareno, ia acontecer algo ali. E o diabo já fez. E o que Jesus fez? O que nós devemos fazer sempre: repreender o vento, repreender o mar, a fúria do mar. Repreende. Ele repreendeu, tudo se fez bonança, e eles chegaram ao destino. E aconteceu que quando Jesus teve o encontro com aquele jovem, o demônio o agitou, caiu no chão. Jesus expulsou o demônio, a legião de demônios, libertou o jovem ficou liberto, o jovem se levantou, o jovem já estava vestido, em perfeito juízo, e todos que olharam para aquilo, diz a Bíblia que maravilharam-se e passaram a crer em Jesus. O diabo não queria que esse movimento acontecesse lá. Está entendendo? Então aprenda que muitas vezes, quando você está prestes a alcançar teu milagre, alguma coisa acontece. Mas agora você sabe o que tem que fazer. Quem está entendendo? Deixa eu contar uma história para vocês. Lembra
dessa história, Jesus ele estava com uma multidão, e aí ele parou à beira de uma praia e começou a ensinar aquele povo. Começou a ensinar. E o povo começou a apertar de Jesus de sobremaneira que Jesus foi se sentindo incomodado. Todos apertavam a Jesus querendo ouvir a palavra de Deus. Que fome, né? Hoje é uma dificuldade de encontrar alguém que aperta para ir ouvir a palavra de Deus. Quantos que não vieram hoje ao culto? E que devem estar dando aquele mergulho lá na água salgada. Tomara que chova. Que faz muito frio, não é? Mas eu fico reparando, irmãos, naquele tempo as pessoas apertavam para ouvir a palavra de Deus. Bonito isso, né? Hoje acabou isso. E Jesus se sentiu um pouco incomodado, aquela coisa toda. Aí ele olhou assim do lado e percebeu alguns pescadores lavando as redes. Aí olhou assim e notou que tinha 2 barcos. Ele foi escolher o barco de Pedro, subiu no barco de Pedro, afastou-se um pouco da praia, e dali ele passou a ensinar o povo com mais conforto. Fez do barco o altar, o púlpito, e ali começou a pregar o povo. Quando ele termina a sua pregação, o seu sermão, abençoou, amém. O pessoal foi se dispersando, cada um foi para a sua casa, foi indo embora. Jesus foi lá onde estavam os pescadores e disse assim para o Pedro. Sabe o que ele disse para o Pedro? Preciso que você abra a Bíblia para ver. Lucas capítulo 5. Olha o que ele disse para Pedro. Nós já estamos encerrando, tá, irmãos? Glória a Deus pela tua vida. Lucas capítulo 5. O versículo é o de número 4. Olha só. E quando acabou de falar, disse a Simão, o que foi que ele disse? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Resultado, versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Diga amém. Viu o que Jesus disse para eles? Jesus disse assim: volta para o mar, vai pescar. No primeiro momento, o Pedro indagou e disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Porque isso está na Bíblia, para mostrar para a gente, irmãos, para você entender. Esses homens aqui, eles viviam da pesca. Eles viviam do quê? Da pesca. E como eles viviam da pesca, qualquer dia ruim era prejuízo para quem vivia da pesca. Essa noite, por exemplo, foi uma noite frustrante, porque não pegaram nada. Foi uma noite onde eles ficaram prostrados, já estavam lavando as redes. Quantos que estão assim? Um dia perdido. Pensa, você vai no açougue, chega lá e vim comprar 1 quilo de picanha. Aí o açougueiro fala: não temos picanha. Então me vê o filé mignon. Também não temos o filé mignon. Então me vê a alcatra. Também não temos alcatra. Então me vê maminha.
Também não temos, maminha. Então me vê, aí já não sei mais nome de carne. Contrafilé. Também não temos contrafilé. Então me vê 1 quilo de linguiça mesmo. Também não temos linguiça. Irmãos, o que significa para esse açougueiro nesse dia? Prejuízo. O que eles estavam tendo aqui? Prejuízo. O que eles estavam fazendo? Lavando as redes. Aí Jesus chega e diz: vem cá, desiste fácil não, volta para o mar. Volta para o mar. O Pedro: Senhor, trabalhamos a noite toda, mas porque o Senhor manda, eu vou obedecer. Ai, irmãos do céu, quando você obedece aquilo que Deus manda, não tem como errar, não tem como não dar certo. Eles então, o Pedro foi, irmão, sobre a obediência a Jesus, voltou, depois de uma noite. Você pensa que é fácil ficar jogando rede? Você já fez isso alguma vez na tua vida? Eu já fiz, no interior. Eu gosto de pescar, hoje tem as varinhas lá que eu fico lá, tal, faz até tempo que eu não vou. Mas uma vez eu fui pescar, e fui pescar com rede, e me botaram dentro de um barco, e eu fui no Rio Calmo, e me ensinaram a jogar rede, e eu abocanhei a rede assim, coloquei o braço aqui assim, e você tem que jogar assim. Quando você joga aquela que você solta da boca, joga, ela abre todinha assim, ó. Isso é uma forma de jogar a rede, tem várias formas. A que eu aprendi foi essa. Lá vai eu, seguro, e no barco, meio do rio, olha o que eu fiz. Foi eu e a rede tudo junto, buf, primeira vez, caí dentro do rio. Sorte que eu sabia nadar. A sorte que eu sabia nadar. Está ouvindo? Não é fácil, é um negócio que é cansativo, pesa. E eles estavam a noite toda. Agora Jesus chega, volta. O que ele está querendo dizer? Se cair, não ficará prostrado. O Senhor te sustém pela mão. Pode ir pela minha palavra que vai dar certo. Eu vou, sim, Senhor. E foi. E o resultado a gente sabe. Grande quantidade de peixes eles pegaram. Não deu certo de um jeito, irmãos, fica tranquilo, vai de novo. Escuta esse outro exemplo que eu vou dar para vocês. Jesus tinha morrido, terceiro dia ele ressuscitou, aí ele aparece para os seus discípulos. Na ocasião em que ele apareceu para os discípulos, eles estavam à beira do mar, caso até semelhante a esse de Lucas. Ele próximo a os discípulos no mar, próximo ali na areia, e Jesus vai se aproximando deles e vai ouvindo a conversa. Nessa ocasião estava Pedro, estava Tomé, chamado Dídimo, estava Natanael, os filhos de Zebedeu, mais uns 2 discípulos e outros lá. Estava uma turminha boa, lá no mar Tiberíades, e lá está indo ele, e Jesus só ouvindo a conversa deles. O Pedro chegou e disse assim: eu vou pescar. Os outros disseram: vamos contigo. Jesus chegou, aí perguntou assim: tem alguma coisa para comer aí? E eles não reconheceram que era Jesus. Tem alguma coisa aí para comer? O Pedro respondeu: nada, não temos nada. Aí Jesus deu uma dica. O que eu falei? Essa dica valeu para mim, vai valer para você também.
Quer saber qual foi a dica? João capítulo 21. Olha a dica. João capítulo 21. João 21. Quem já achou? Diga glória a Deus. João capítulo 21, encontraram? Ok. Olha a dica. No versículo 6, a dica de Jesus. E ele lhes disse, o que foi que ele disse? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pelo quê? A multidão dos peixes. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Olha a dica: lançai a rede à direita do barco. Essa dica é boa. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso para mim, para você ou não? Vou te dizer. Que se você já tentou do lado esquerdo e não deu certo, tenta do lado direito. Do lado esquerdo, pastor, eu fiquei prostrado, mas ele está dizendo, tenta a direita. Está entendendo isso ou não? A dica é para você não desistir. Se não deu certo de um jeito, dará de outro. Se tentou de um jeito e não conseguiu, tenta de outro. Essa é a dica. Mas prostrado, Deus não quer te ver. Por quê? Porque Ele firma os passos do homem bom, e se cair não ficará prostrado, o Senhor o sustém pela mão. É isso que Deus quer. Pastor, eu já tentei do lado esquerdo, não deu certo. Já tentei direito, não deu certo. Então tenta pela frente. Eu já tentei também, então tenta por trás. Eu já tentei também, então tenta ao redor. Eu já tentei também, irmãos do céu, pelo amor de Deus, para de ficar reclamando. Deus tem caminhos para tudo. Deus tem caminho para na tormenta. Deus tem saídas para escapar da morte. Deus tem caminhos. Mas prostrado Ele não quer te ver. Amém? Se você cair, Ele quer te sustentar, te pôr de pé. Portanto, retoma os remos nas mãos e volte a navegar. Ah, não deu certo? Retoma os remos nas mãos e volte a navegar. Falhou nisso? Retoma os remos nas mãos e volte a navegar. Você não pode parar a tua vida, você não pode parar teus sonhos, você não pode deixar de sonhar porque não deu certo um caso, não deu certo o outro, não deu certo aquilo. Você não pode parar por causa disso. Quem crê no que eu estou falando aqui, diga amém. Não pare, retoma os remos. Eu estou meio já animado. Retoma os remos e volte a navegar. Em outras palavras, siga em frente. Diga isso para quem está do seu lado, por gentileza. Siga em frente. Irmãos, não deixa nada nem ninguém te abater. Diga assim seja. Mas abateu, prostrou-se. Ó, o Senhor te sustenta. Estar prostrado não quer dizer que eu vou morrer prostrado, vou continuar prostrado. Estar prostrado vai ser uma oportunidade para eu retomar os meus remos e voltar a navegar. Mas parar de navegar não vou, até que eu chegue ao meu destino. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui para a gente terminar. Você tem um futuro. Você não entendeu o que eu falei? Eu vou repetir. Você tem um futuro. Então, não tire os remos das suas mãos. Continue navegando até que você chegue ao seu futuro. O nosso limite, irmãos, é o céu. Enquanto não chega no céu, querido, vai para cima.
Siga em frente. Ai, é que o quê? Ai, é que pega os remos. Não vou parar por causa disso. Fizeram uma crítica, não vou parar por causa da crítica. Houve um levante, opa, não vou parar por causa do levante. Uma perseguição, não vou parar por causa dessa perseguição. Uma prova, não vou parar. Tribulação, não vou parar. Tudo vem para você soltar os remos. Mas o que Deus quer é que você navegue, siga em frente, porque você tem um futuro. Está entendendo ou não? Você tem um futuro. E se o diabo está tentando atrapalhar o seu futuro, você quer uma dica? Não, então beleza, não quer dica então. Quer ou não quer? Então se o diabo está tentando atrapalhar o seu futuro, quer uma dica? Mostra para ele o futuro dele. E siga em frente. Só isso. O meu futuro eu já sei, Satanás. Agora você sabe qual é o seu? Deixa eu te lembrar. Fogo do inferno, queimando o resto da tua vida. Porque no meu futuro eu vou chegar. Eu não vou tirar os remos das minhas mãos. Eu vou prosseguir. Porque Deus não quer me ver prostrado. Se eu cair, Ele firma os passos do homem bom. E se cair, Ele o sustém pelas mãos. E assim eu vou prosseguindo. Amém? De vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória. É assim que vamos continuar. Amém, irmãos? Se apega em Deus, se agarra em Deus, firma os teus passos, seja bom, porque Deus vai te suster. Se você crê, aplauda a Jesus. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. E fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!